Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Júnior Saltério Podcast. Este é um espaço dentro do canal onde de tempo em tempos nós vamos trazer assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, à sua vida. Só que são assuntos concernentes à palavra de Deus. Aliás, a Bíblia direciona, tem ensino para todos os aspectos da nossa vida. Então, é o dia a dia mesmo. Nós costumamos dizer que é a Bíblia na prática, a teologia na prática. E para isso trazemos sempre pessoas que são gabaritadas nesses determinados assuntos para nos trazer uma explanação da palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio, o prazer de estarmos aqui com o pastor Paulo Carvalho. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Opa, obrigado, Júnior. Satisfação estar com você e com a sua equipe aqui. E que Deus possa estar abençoando grandemente vocês e aquele que está nos ouvindo e vendo nesse exato momento. Né? É um prazer estar com vocês. E eu sou ali, né? Do extremo aqui também da Zona Leste, ali na Igreja Batista Central do Quêmio, conhecida como IBCK. Se você quiser nos conhecer, entra lá, né? Na página do Instagram, do Facebook. A gente vai estar mostrando quem nós somos realmente na prática. Ah, isso, perfeito. E muito obrigado, pastor, pela sua disposição de estar aqui. Que Deus continue te abençoando grandemente. Pastor sempre naquela correria, né? Porque tem uma certa demanda, mas tirou um tempo para vir aqui conversar com a gente. E como ele mesmo disse, ele é pastor da Igreja Batista Central em Cidade Quêmio, bacharel em teologia, com base em louvor e adoração, olha só, casado, 3 filhos e tem um neto aí já, abençoando mais ainda a família, certo? Um abraço para a família do pastor Paulo. Pessoal, falar em um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí também. Já deixa o seu like, não esqueça, já clica aí no like, porque às vezes a gente vai ouvindo a conversa, acaba esquecendo. Compartilha essa conversa com outra pessoa e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, ok? E para começar, pastor, esse bate-papo, eu quero ler 1 Samuel 3, dos versículos 3 ao 10. Diz assim, ó, vamos lá. Vou trazer um pouquinho mais para perto aqui, porque né, a idade vai chegando, a visão vai saindo. Mas diz assim, ó. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli. E disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli. E disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E aí nos versículos seguintes, Deus fala com Samuel. E Samuel depois precisa passar a profecia para o próprio Eli. Mas pastor, essa é uma dúvida Sim. que muitos cristãos têm. Por que é tão difícil, às vezes, ou difícil para alguns, discernir quando é Deus que está falando ou quando é apenas os nossos pensamentos? Aquele famoso
isso deve ser coisa da minha cabeça? Essa é uma grande questão e que todo mundo busca saber, né? Até porque para se dirigir na vida, no dia a dia, né? E nós vamos sentir assim quando é Deus falando com a gente. Bem, para começar assim, primeiro, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar mais próximo de Deus, Ok. né? E quando a gente fala assim, estar próximo de Deus, hoje o mais próximo de Deus que nós estamos é através do seu Espírito Santo, né? Então, quanto mais contato com o Espírito Santo, mais próximo de Deus, e Deus vai discernindo para nós, né? O que é a voz dele, o que não é a voz dele, o que vem dele, o que não vem. Porque muitas coisas vão chegar nos nossos ouvidos, né? Como está escrito também na palavra de Deus, que muitos comichões do ouvido talvez nos afaste, né? Da presença de Deus, da palavra de Deus, da verdade. Então a gente tem que estar muito atento. E o que vai nos deixar alerta nesse sentido é o próprio Espírito de Deus, né? Que ele vai falar para a gente o caminho que a gente deve ir e seguir, né? Certo, entendi. Como o senhor falou assim, estar próximo de Deus, estar com o próximo. Espírito de Deus. É interessante que no versículo 1 do mesmo capítulo que a gente leu aqui, diz que o jovem Samuel servia o Senhor perante Isso. Eli. Então era uma pessoa que estava em conexão, Exatamente. apesar dele não ter entendido ali que naquele momento era Deus que estava falando com ele, mas era uma pessoa que servia ao Senhor, não foi do nada, não foi de paraquedas, Isso. né? Então havia uma comunhão ali, que ele servia ao Senhor como? Servindo Eli. Isso. Ele estava ali, né, em comunhão, na linguagem de hoje, em conexão e Sim, interagindo sempre. Então, para ele foi fácil. O contrário, né? Vamos entrar nesse texto aí um pouquinho, né? O Tá. contrário do sacerdote parecia que ele estava um pouco disperso, né? O Eli. E o jovem estava mais próximo. Ou seja, Deus fala com quem ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer, né? exatamente. E ali ele estava mais próximo que o sacerdote e conseguiu ouvir a voz de Deus, né? E ele deu recado 3 vezes pro sacerdote, e o sacerdote ainda não tinha entendido, até que na última vez ele entendeu que era Deus falando com o jovem, Sim. e ouviu, e o jovem deu o recado que Deus tinha mandado para ele. E me chamou muita atenção que o senhor falou também, que Deus fala como ele quer, onde ele quer. Isso. Porque o Samuel estava trabalhando no templo. Só que Deus falou com ele quando ele estava deitado. Exatamente. Deitou para dormir, já tinha preparado tudo, estava deitadinho na sua cama. E aí foi ali que Deus falou com ele. E nós, às vezes, ficamos limitando esse poder de Deus. Olha, Deus vai agir só se eu, sei lá, eu tenho que fazer todo um ritual, todo uma, né? Mas Deus falou com ele quando ele estava deitado. Não precisa, assim, todo esse ritual, vamos supor, às vezes a pessoa pensa que Deus vai falar com você só no culto, um exemplo. Ou só através do púlpito. Eu já não penso assim, né? Por isso que Deus, ele fala como ele quer. E na verdade, assim, na onisciência de Deus, né? Deus sabendo todas as coisas, ele já sabe se você vai ouvir ou se a pessoa vai ouvir através do púlpito ou através de outra pessoa. Legal. Então ele vê o modo mais fácil da pessoa entender que é ele que está falando. Bacana. Aí começa, né, interagir com a pessoa, e se a pessoa tiver esse discernimento. Na verdade, assim, esse discernimento ele vai vir do Espírito Santo. Então, se a pessoa tiver o Espírito Santo junto com ele, aí vai haver essa ligação e o próprio Espírito Santo vai testificar que é Deus. Ok. Então explica pra gente aí, já que é através do Espírito Santo, Sim. Pra de repente alguém tem essa dúvida, qual que é a diferença de quando fala Deus e quando fala Espírito Santo? Então, é porque assim, a formação de Deus, na verdade, ele é, na verdade, 3 pessoas, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus, ele é o Criador e mantenedor. Então, ele não só criou, ele mantém todo o universo. Então, Maravilha. não é só a Zona Leste, São Paulo, Brasil. É né? tudo. É tudo.
Então ele mantém, falei inclusive ontem no culto, né? Falei assim, a gente não tem noção que hoje nós estamos, né? Falei no culto ontem que a gente estava, assim, algumas pessoas, culto de oração, e eu falei para eles, falei assim, a gente não tem noção que nós estamos, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, e nós estamos parados no universo, É, né? Então esse Deus criador foi o que criou e mantém tudo isso no seu controle, né? E como houve, então, a desobediência lá no Éden, né? No início, tudo. E o homem se desviou, então Deus enviou então o seu Filho, né? Que é o nosso Senhor e certo. Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhum, Então Deus criou, Jesus fez a obra uhum. e voltou para o Pai e deixou para nós o Consolador, o Ah, orientador, que é esse lindo e maravilhoso Espírito Santo, que fala pra gente, ó, vai por aqui, por ali não, é por aqui. E geralmente quando a gente vai para onde Deus, através do Espírito Santo, não está mandando, a gente só quebra a cara. exato. E quando a gente vai por onde Deus está mandando, através do seu Espírito Santo, a gente só é beneficiado. Entendo. Nossa, vem tantas coisas aqui para de repente é, pedir aí, pedir a direção, né? Porque Sim. o pastor vai direcionar aqui o que for colocado diante, né, Isso. do pastor. Mas, por exemplo, uma das coisas que me vem à mente, bom, a forma que Deus fala, Uhum. a maior revelação é o que nós acabamos de usar aqui, que é a revelação, é a Sim. sua palavra. Mas o senhor até falou no comecinho aqui sobre o dia a dia, Sim. sobre, por exemplo, aquele negócio, recebi duas propostas de emprego, olha que bênção, hein? Sim. Deus, qual devo aceitar? Uhum. Eu tô querendo casar, será que é o tempo? Né? Onde devo morar? Uhum. Essas coisinhas do dia a dia, Sim. Deus vai direcionando, porque nós não queremos perder tempo, Aham. não queremos errar. Isso. E, por outro lado, também acho que é algo que acho não, entendo que é algo impossível nós não errarmos, porque até mesmo através dos erros, É, Deus vai falar com a gente. isso. Mas, e aí? Então, é através do Espírito Santo que nós vamos tendo essas direções nessas questões do nosso dia a dia. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Eu quero mudar de emprego. Quero sair desse ramo aqui, quero ir para outro Uhum. ramo. Deus, está no momento? Deus, devo fazer isso? Deus fala com a gente nesse sentido? Muito bom a pergunta. Ele fala. Por quê? Porque Deus, ele quer sempre o bem do ser humano, Ok. né? Entenda bem, ele não quer bem só do crente, do cristão, não. Ele quer o bem de todos, Sim, né? Do ser humano. Na verdade, ele quer tanto bem que deu seu filho para nos salvar, né? sim. E ele não interfere nessa decisão, né? Começa por aí, né? Ele deixa você espontâneo, né? A livre, espontânea vontade e você escolhe se você quer ouvi-lo e segui-lo ou não, né? Entendi. A partir do momento que você decide dentro do seu coração, né? Que você decide ouvi-lo, assim como foi com Samuel, né? Então ele começa a falar com você, mesmo que seja para você entrar no emprego, mesmo que você seja para fazer uma faculdade. Eu estou falando com várias idades, né? Então, mesmo que você Sim. esteja se preparando para fazer uma ITEC, né? Então, se você pedir a orientação de Deus, como eu disse no início, como ele quer o bem de todos, ele vai te orientar. Ele vai te orientar por onde? Através de uma parte dele que é o Espírito Santo. Então ele vai te mostrar o caminho, né? Melhor caminho. E voltando lá no início da nossa introdução, Tá, por à não vontade. ser, né? Por ele ser então onisciente, ele sabe o melhor caminho, mas ele deixa isso para nossa escolha, né? Então é isso que vai fazer de nós obedecer ou não a voz de Deus. Sim, Geralmente, pelo menos é o que eu tenho visto, biblicamente e na prática, quem tem ouvido a voz de Deus tem se dado melhor, claro. né? Não quer dizer que vai ser um caminho melhor,
Não é isso. Um caminho livre de problemas. Isso, livre de problema, livre de obstáculos, não quer dizer isso. Mas quer dizer que no final a sua escolha foi a melhor possível, porque você escolheu ouvir a voz de Deus. Nossa, que top. Me lembra o episódio em que Nabucodonosor levou toda a galera lá de Jerusalém Isso. para Babilônia Isso. e deixou Jeremias em Jerusalém. Deixou um governador chamado Gedalias, não é isso? Isso. E então mataram esse governador. Acharam que esse governador estava compactuando, né, com Nabucodonosor, aí foram lá, partidos políticos, né? Toda uma questão política envolvida, Isso. mas mataram esse governador Gedalias. E aí essas mesmas pessoas que mataram foram no Jeremias e falaram assim: profeta, fala aí, fala com Deus e fala pra gente o que Deus vai mandar. Devemos ir pro Egito, fugir pro Egito, ou devemos ficar aqui? Agora eu só não me recordo se foi as mesmas pessoas que mataram, que fizeram essa pergunta. Mas enfim, a pergunta era essa: devemos ir para o Egito ou devemos ficar aqui em Jerusalém? O que Deus mandar, nós vamos fazer. Eles falaram isso. Pronto. Deus falou para eles: fiquem em Jerusalém. Jeremias foi e falou para eles: olha, Deus disse para vocês ficarem em Jerusalém. E o que eles fizeram? Ah, isso não é de Deus não, nós vamos para o Egito. É o que geralmente acontece. Foram pro Egito, morreram no Egito, passaram toda uma situação difícil lá. Que até a história, a ciência, a história conta Isso. essa parte aí do trecho bíblico. Você falou outro trecho bem relevante no tempo atual, é que a ciência hoje, ela, por tanto investigar, ela está comprovando a existência de Deus, né? Antes era um debate, hoje não. Hoje, graças a Deus, Deus também deu oportunidade de estudar um pouquinho, né, de teofísica, né? Então, Bacana. a gente vê que hoje a ciência, ela anda junto, não quer diminuir a outra parte. Nenhuma parte quer diminuir a outra, Exato. na verdade. Só que com a ciência estudando, ela vai chegando mais próximo de Deus e vai vendo que Deus é realmente o criador e mantenedor de todo esse universo até hoje. E aí eles usam o nome designer inteligente para não Exatamente. falar que é Deus, né? Mas Isso. tem um designer inteligente aí. Mas quando vai ver no fundo, É o Deus. É o Deus. Meu Deus. Muito interessante. E dentro dessa situação que nós falamos aí, do dia a dia, Sim. existe alguma maneira prática, essa palavrinha aí, prática, de discernir entre Deus que está falando ou a minha emoção? Bem, primeiro, como nós falamos no início, é aquela intimidade com Deus. Tá. Né? E a intimidade com Deus, ela vem por você orar, né? O que é orar? É conversar com Deus todo dia. Então, essa intimidade com Deus, de conversar com Deus mas conversar com Deus é exatamente isso. É você falar: Senhor, eu tô indo fazer uma prova. Mas Isso. preste atenção. Senhor, eu tô indo fazer uma prova. Eu estudei, me preparei. Só me faz, Santo Deus, através do seu Espírito, me lembrar de todas as coisas que eu estudei. Pronto, é diferente. É diferente. É o contrário do que, se eu estou indo fazer uma prova e não sei nem o que vai cair, é diferente. Ou seja, Deus sempre está no controle, né? E na prática é isso. Então a gente pode sentir a presença de Deus e a voz, e ouvir a voz de Deus desse sentido. Sim. Com essa intimidade, como? Orando. Então a gente vai orar, sempre perguntar para Deus, conversar com Deus abertamente. Papaizinho, meu pai, paizão, pai querido, quanto mais sincero você for, melhor você vai ouvir a voz de Deus. É assim que é, pelo menos é o que eu imagino, né? E depois a outra forma também é através da sua palavra, como você citou, né? Samuel, citou Nabucodonosor, citou Jeremias. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, ele vai se revelando para você. Aliás, acerca da revelação, tem essa revelação de Deus, que é a palavra de Deus, que são as maiores, né? E a maior é a revelação do seu Filho, Jesus, que
que fez o sacrifício por nós na cruz, né? Sim. E deixou para nós esse Espírito Santo que vai falando, ó, é desse jeito, é por esse lado e vai dar certo. E a gente crendo, assim será se for da vontade de Deus também, Sim, sim. né? Porque às vezes a gente não entende, a gente quer ir por um lado e Deus tá falando para você Que não. que não, Uhum. tá falando para você que não. E a gente insiste. Como eu disse acerca daquele livre-arbítrio, então falar, então vai, né? É, Aí a gente acaba se dando mal em algumas situações, mas quando você admite, se arrepende, e você volta com mais experiência também, né? sim. Aí Deus vai. Quando Deus falar com você uma outra vez, você vai ouvir de primeira. Exatamente. Você vai, opa, não vou me arriscar. Não vou me arriscar, não vou vacilar. Sim. Porque Deus manda, às vezes, a gente fazer algo e nós não queremos ir fazer. Sim. Às vezes, Deus. Às vezes é nós que queremos e Deus está falando não vai. Então tem toda essa dinâmica aí. E eu acho muito interessante, por exemplo, o caso de Jeremias. Sim. A decisão mais lógica, humanamente falando, era ir para o Egito. É. Pô, porque senão o Nabucodonosor vai vir aqui e falar: vocês mataram o governador que eu deixei aqui. Aham. Então nós vamos prender vocês, vamos matar vocês, então vamos fugir para o Egito. Deus mandou eles ficarem lá. O que eu vejo? Deus, eu sempre converso com o meu sócio Tiago lá do Filho Próspero, e ele esteve aqui no Júnior Sotério também, Legal. falando sobre Deus não estar. Não prenda Deus numa caixinha, porque Deus não está preso numa caixinha. Não tem como. E aí, às vezes, fala assim, que nós agimos com a lógica. Eu digo assim, que Deus que age com a lógica. É que a lógica dele é aquela lógica ampla, de cima, como o senhor falou. Ele é Isso. onisciente. Isso. Ele está vendo tudo, ele vê o plano inteiro. A gente vê só essa parte. Então, muitas vezes, Deus, por dois motivos. Por essa, que ele vê tudo, e pela questão da fé, da confiança. Deus falar para uma pessoa: olha, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E detalhe, num mundo politeísta, a pessoa falar assim: um Deus falou, é o Deus que eu sirvo. Tá, cadê o templo dele? Não tem templo. Cadê a imagem dele? Não tem imagem. Pra gente hoje é tranquilo falar isso, mas vai falar isso na Mesopotâmia há 4 mil anos. Exato. Né? Era uma loucura para aquelas pessoas. E ele obedeceu. Mesmo estando fora da lógica humana ali, mesmo estando. Então Deus vai chamar a gente, vai falar algumas coisas, né, para quem está nos assistindo aí, Sim. Muito fora da caixinha. Isso. Aí vai depender da gente, de nós, de quem está nos ouvindo, de ouvir a voz de Deus ou não. Né? Deus ele não obriga nada. Ele simplesmente ele é bom o tempo todo ele é bom. Deus é bom. Né? Quando a gente entende isso, então quando Deus fala alguma coisa pra gente impossível, né? A gente fala, poxa vida, aos olhos do humano, lá vai dar ruim. Mas Deus tá no negócio. Então eu vou. Então eu vou. Né? Então o deserto, né? Que você olha assim de longe, aí começa a florescer e Deus começa a te abençoar. Aí você entra, as portas se abrem, né? Mas sempre quando as portas se abrem, quando Deus mandou, é para você fazer também alguma coisa que ele tem um objetivo. Tem um objetivo. Sempre assim. Sim. Né? Nunca é tão solto assim, né? Porque ele mantém tudo ali nas suas mãos ali. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito no seu dia a dia e ele tem um plano para toda geração, na verdade, para toda a humanidade ele tem um plano, né? Para mim, para você, para sua equipe, para quem está nos ouvindo. E esse plano é lindo e maravilhoso. Esse é o plano de salvação de Deus. Bênção. Né? E agora, voltando aí, ou indo pro senhor. Sim. Qual foi a primeira vez que o senhor teve certeza que Deus falou com o senhor? Muito bem. Então eu vou falar lugar, igreja, mas sem denominação. Tá bom?
Opa, pode. Né? Porque Mas se quiser falar não, denominação, fica à vontade senão a gente também. fica rotulando algumas coisas, né? E Tá. Deus, ele é muito Amplo, amplo, muito amplo. Não maior tá do que a numa gente caixinha. imagina. Então ele fala com a gente de várias formas, né? Claro. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, trabalhava no centro da cidade e me convidaram, né, para ir numa igreja e eu fui, né? Simplesmente fui. Tô fazendo aqui um resumão. Imagina. E quando o pregador estava pregando, né, eu fui tranquilão, o pregador pregando, até ali pro lado da 9 de julho, lugar fora do meu convívio, né? Igreja grande, e tudo. Eu falei, tá bom, fui lá. E Deus foi basicamente assim, próximo do que você leu em Samuel. Ah, Deus falou comigo a primeira vez, na pregação, entendi. né? E eu falei, eu fingi que não é comigo não. Deus não Olha. tá falando comigo, né? Aí falou de novo. Aí quando ele citou um texto de Paulo, né? E eu falei, rapaz, ali já falou meu nome sem saber quem eu sou. Né? Então, aí foi tendo uma aproximação. Então eu fui aprendendo ali a ouvir a voz de Deus, a ser mais sensível. Aí comecei a buscar mais o Senhor. Vim aqui para a Zona Leste, né? Então agora eu posso citar, né, que foi na PIB do Itaim, na PIB do Itaim ali. Não fui diretamente, no caso, para a igreja. Ó como as coisas acontecem. Por isso que Deus faz o que quer, quando quer e do jeito que Ele quer. Me convidaram para uma partida de futebol. Tá. E nessa partida de futebol, eram os irmãos que jogavam, né? Os adolescentes, junto com os jovens, alguns adultos, né? E como eu estudava no colégio, para quem conhece a Zona Leste aqui no CEIP, né? Então eu estudei ali. Então tinha já uns rapazes ali, uns jovens ali, que era da PIB do Itaim. Falaram, vamos lá brincar, jogar com a gente, um futebol. Falei, mas crente joga bola? Falei, até perguntei para eles. Eles falaram assim, não só joga, mas como joga bem. Aí eu falei, isso aí eu quero ver. Vamos ver o Kaká? Exatamente. Aí eu falei, puxa vida, vamos lá. Aí fui lá na parte da manhã, brinquei com eles, tudo. Aí, em um determinado momento, passou um homem por mim, né? Eu jogava mais ou menos, aí dei um chapéu nesse homem. Ficou um silêncio. Era o pastor da igreja. Exatamente. Imaginei. Ficou um silêncio. Eu falei assim, bicho, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Eu falei assim, o que eu fiz de errado? Eu falei assim, você deu um chapéu. Eu falei, mas chapéu é comum. Mas ele falou, mas logo no pastor. Eu falei, mas eu não sabia. Aí pronto, isso me fez aproximar tanto deles, quanto do pastor. E esse pastor, né? Pastor Pedro Alves Cardoso, né? Que graças a Deus depois tivemos convívio, né? E me converti ali na PIB de Itaim, me batizou também. E, se não me engano, agora ele deve estar lá pro lado de Santos. Foi uma benção na minha vida, né? E graças a Deus, depois disso, eu entendi, hoje eu entendo, né? Que ali era uma forma de evangelismo, esse futebol. Claro. Onde muitos jovens, assim como eu, se achegaram a Jesus. Então, olha como Deus falou com o senhor ali na parte do futebol, usando outras pessoas. Exatamente. Usando a equipe lá do futebol e tal. Até o chapéuzinho, né? Você, olha, esse aí é o pastor, tem uma unção diferente aí, vamos dar chapéuzinho nele. Brincadeira da parte, né? Mas Deus. Foi bom. Então, que bênção, que Deus. O senhor pôde aí falar na primeira vez. Bom, eu pensei assim, de repente ele não vai falar, não lembro, assim, a primeira vez que eu. Mas realmente o pastor lembrou. Aí foi, Não tô falando por causa da idade, tá? Eu tô falando porque assim, Deus fala tanto com o Isso. Senhor que de repente o Senhor não lembraria. Poxa, era a primeira vez. Mas são entendeu? coisas marcantes, né? Que a gente não tem como esquecer, Certo. né? Porque ali depois dessa, na PIB de Itaim, eu aprendi bastante coisa, aprendi como louvar, né?
Uhum. que depois foi minha área também, aprendi a louvar a Deus e a seguir a Deus de verdade e ficar mais sensível à A voz de voz. Deus. Então. O que me chama muita atenção no texto aí, Sim. e eu vejo que isso acontece com a gente, aconteceu comigo isso aqui. Às vezes Deus falava e eu não entendia Ok. que era Deus, não entendia o direcionamento de Deus. Opa. Hoje eu já estou mais sensível a quando é Deus que está falando. Antes eu Isso. ficava com aquele negócio de, será que é coisa da minha cabeça? A Então, gente se confunde no começo ali, sabe? Mas é justamente essa caminhada. Eu tava falando também domingo passado na EBD, sim. dessa nossa caminhada com Deus. Esse diálogo, essa intimidade, porque dependendo do que a minha esposa fala, dependendo do que ela falar, quem tá ao redor não vai entender. E aí eu já tô entendendo o que ela tá falando. E vice-versa. Isso. Dependendo do que o meu amigo Thiago falar, ou de repente o Vitor aqui falar, outras pessoas não vão entender, mas como está dentro de um contexto, eu vou entender. Isso. E a nossa caminhada com Deus é justamente isso. Demanda tempo, Isso. e com esse tempo a gente vai conhecendo mais ele, e aí a gente vai entendendo mais como ele fala. E como o senhor disse, ele fala de um jeito específico com cada um. Mas pode aí, eu vi que o senhor ia Isso, emendar um raciocínio aí. Depende do tempo Sim. e da proximidade. Então nós vamos se aproximando de Deus. E você é próximo do seu amigo. Tá aqui todo dia. Então às vezes não precisa nem falar. Sim, Ele só vai olhar para você e você Já vai vai saber entender. que alguma coisa você tem que mudar. Ou às vezes ajeitar o microfone, ou às vezes, sim. né, ajeitar a luz. Então, e isso Deus ele faz com a gente. Fala assim, ó, cuidado. Exato. Cuidado, porque você tá ficando mais longe de mim e mais próximo do mundão, vamos colocar assim, né? Ou seja, você está próximo de ser uma presa fácil. Então é melhor você chegar mais a Deus. Melhor você chegar mais a mim. É mesmo. Porque até porque a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar, então, de todo o seu coração. E ela é repleta de passagens confirmando, eu digo confirmando porque está repetindo muitas vezes Exatamente. sobre buscar ao Buscar a Senhor. Deus. Eu gosto muito do Salmo 34:4, que falou comigo muito Sim. uns dias atrás. E eu até estava comentando também ontem na igreja, né? Quarta-feira tem cultos, né? De oração. A pessoa que estiver assistindo esse podcast vai estar assistindo na segunda-feira, mas comentando como Deus falou muito comigo através desse salmo. Porque eu tava com os temores, assim, ai, será, né? E falei tudo com Deus, dessa maneira que o senhor falou, bem sincero. Falei, Deus, ó, tá me preocupando isso e tal. E Deus foi me tirando os temores. As situações continuaram as mesmas, mas ele foi me mostrando, eu tô no controle, eu tô no controle, eu tô no controle, eu tô cuidando. E então chega na igreja, o pastor Edson de Souza abre lá, vamos ler o Salmo 34. E ele disse assim, o Salmo 34, a gente foi lendo, mas o 4 saltou do meu olho. Certo. O 4 diz assim, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Opa. Ponto. Só aí já é maravilhoso. Eu busquei, ele me respondeu. Sim. Poxa, ele não visualizou lá a mensagem, ficou azulzinho e ele deixou falando. Não, ele me respondeu. O Criador, o mantenedor do universo se importou comigo. Comigo, quem sou eu? Exato. Pra ele se importar comigo e me responder. Daí, a parte B diz assim, e me livrou de todos os meus temores. Exatamente. Então e depois o pastor Edson falou, cada um diz aí o versículo que chamou a atenção. Eu falei, o versículo 4 me chamou muito a atenção, ele destacou, porque foi isso que eu tinha vivido naquela semana. E Deus, o que eu tô querendo trazer aqui? A maneira como Deus fala. Exato. Deus fala com a gente. Ele falou primeiro comigo, depois ele confirmou em sua palavra. E eu disse que em todo momento ele está dizendo aqui na Bíblia, olha, me busque, ou quem buscar o Senhor terá isso, quem buscar o Senhor terá a resposta. E aí eu queria falar sobre isso. Deus sempre confirma o que fala. Sempre há aquela confirmação. Sim. Porque o Gideão pediu várias confirmações ali. Exatamente. E aí, como, de repente, dão duas coisas aqui. Sim. Deus sempre confirma.
ou, né? Uhum. É errado pedir confirmação? É falta de fé? Como Não. que isso se dá? Então, como eu disse, na minha conversão no início, eu estava atribulado, angustiado, né? E o Senhor, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E foi lá. O Salmo 34 falou com você. Comigo, o Salmo que Deus falou comigo foi o 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu as minhas necessidades. Por isso, invocar-lo-ei enquanto eu viver. Uhum. Então eu vou buscar sempre o Senhor, Sim. né? Mas dentro então a primeira parte, Deus vai falar conosco e vai confirmar através da palavra. Outra confirmação, através da sua paz interior. Você sentiu Ok. ali e falou, puxa vida, Salmo 34, verso 4, você falou? Isso. O verso 4 falou comigo. Você encontrou paz. A sua Exatamente. angústia passou. Falou assim, ó, não sei se eu vou resolver, mas eu sei que Deus está no negócio. É diferente. É diferente. Então, com sim ou não ou espera, Deus ele vai te responder e se você tiver sabedoria, você vai esperar a vontade de Deus. Exatamente. E vai dar tudo certo. Mas, então a segunda parte é essa, é você ter a paz anterior. E dentro dessa paz interior, dentro de você, dentro do seu coração, mente, entendimento, o que vai acontecer? Você vai falar, poxa vida, Deus me respondeu. Deus ouviu minha voz. Deus não está tão longe assim. Ele é grandão, 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 magnífico. Mas ele me ouviu, né? Um servo tão humilde. E ele inclinou seus ouvidos para mim, realmente naquele momento atendeu a minha necessidade. Maravilhoso. É bom, Deus né? é muito bom. E é possível alguém pensar que ouviu Deus, mas na verdade ter enganado, ter se enganado, né? Sim. Por ouvir a si mesmo ou outra voz. De repente a pessoa pensar, não por desobediência, não é que a pessoa quer desobedecer, mas ela achou que ouviu Deus, mas na verdade era a voz dela mesmo. E se tem exemplos, algum exemplo bíblico disso? Então, o exemplo mais próximo é assim: você tendo uma intimidade com Deus, você vai conseguir discernir se vem de Deus ou não. Por quê? Certo, Porque durante entendi. essa caminhada cristã e você perguntando, até mesmo seus colegas aqui perguntando para você e você perguntando para eles, você vai saber se é de Deus ou não através do discernimento do Espírito Santo. Por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não chegue na verdade. Qual que é a verdade? Olha, é mesmo, né? Tem essa parte aí, Tem né? O essa inimigo ele parte. vai chegar, vai Ele tentar vai fazer de tudo. tudo para que você não se chegue muito a Deus, mais a Deus e coloque Deus no centro da sua vida. Uhum. Porque ele sabe também que Deus é bom, lindo e maravilhoso, né? Simplesmente desobedeceu e tem o seu destino. Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o comichão nos ouvidos. Uma pessoa vai chegar e às vezes com falsas doutrinas, né? E se você não estiver preparado com a palavra e com oração e com discernimento, você vai ouvir e vai dar ruim lá na frente, né? Por que eu fiz isso? Mas agora já fez. Então melhor é estar mais próximo de Deus, ser sensível à sua voz, e eu tenho certeza que as suas decisões, se forem baseadas na palavra e com oração, discernimento, vai dar muito certo na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua igreja. Ok. Então é possível isso acontecer, só que se a pessoa não estiver conectada com Deus, né? Ela achar que é Deus e... alinhada. Certo. Eu lembro de quando eu era adolescente, como eu fazia assim. A pregação, às vezes, não tinha nada a ver. Deus não estava nem falando comigo ali, com as outras pessoas. Não estava, pelo menos não naquela situação específica, mas eu moldava a pregação baseado naquilo que eu queria ouvir. Né? Então isso é um grande perigo. E É aí, perigo. é o que eu tô falando. E aí com o tempo a gente vai amadurecendo, vai aprendendo.
Por quê? Porque eu falava assim, ó, Deus, eu orava com relação ao assunto. Então eu achava que Deus ia responder na pregação. Aham. Nem, não Não necessariamente. necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Isso. De repente Deus iria me responder quando eu estivesse deitado. Isso. Né? Então a gente Ou vai. andando, Ou ou andando. no trem, ou no ônibus. Deus fala com quem ele quer, na hora que ele quer. Sim. Né? Independente das circunstâncias, né? Mas ele sempre vai estar usando o que está mais palpável para nós hoje. A linguagem de cada um. Isso realmente é a palavra dele. É o que está mais, Certo. que é a nossa bússola. Vamos colocar assim, vai. Ok. Regra de fé e prática, a Bíblia. Então, o que está mais palpável para nós, né? Porque a gente fala no Espírito Santo porque a gente tem convívio com ele. Mas falar para uma pessoa que não conhece, vai falar, esse cara é louco. Ele é guiado por uma coisa que ele nem vê. Não, a gente não vê, mas a gente sente, Sim. né? E ele fala claramente. Aí é onde que fala no sonho, fala dormindo, fala andando. Às vezes você tá andando, fala, poxa vida. Só um, né? Então vai, um testemunho agora de hoje. Vamos pôr assim, prático. Tá. Eu fiquei sem carro, falei assim, e agora, velho? Eu falei, não, eu tenho perna, eu tenho boca, eu tenho tudo. Antigamente o ditado era quem tem boca vai a Roma. Isso. Agora quem tem Google vai roda o Vai mundo, longe. roda o mundo. Aí eu falei, não, pá, coloquei aqui, peguei o trem, falei, vou descer na estação mais próxima, que é São Miguel, cheguei, pô. O cara falou, ó, só descer aqui, ali e vai rapidinho. Ou seja, vim no caminho, orei, é lógico, né, antes de sair de casa, e Deus me orientou no caminho. Quando chegou aqui no finalzinho, o profissional da CBTM falou assim, ó, só descer aqui. Lá embaixo na Original Veículo. Eu falei, então é lá perto da faculdade, viu? Isso. A prefeitura ali. Eu falei, pronto, acabou. Ou seja, Deus guia a gente todo dia. Vai de nós estarmos sensíveis à sua voz, à sua palavra e à sua direção do teu Espírito Santo. Ah, cara, eu vou falar pra você, a minha sensação é que é divertido. Fica divertido, porque ele fala às vezes pra você fazer alguma coisa que você fala, É loucura. é loucura. Mas é Deus que falou, eu vou. Pronto. Deus falou, vem. Pedro Foi. pisou na água E foi embora. e foi embora. E aí, Deus, né, mesmo na hora que ele ficou lá, teve aquele problema que a gente falou, não significa que não vai ter problema, mas Jesus estava lá para levantá-lo, para trazê-lo de volta. Exatamente. Então, assim, vai ficando divertido, porque você vai ficando muito mais descansado, Isso. muito mais tranquilo, livre de muita ansiedade, que é o mal do século, como diz Augusto Cury. Isso. E livre de muitas mazelas aí que podemos observar. Isso. Só entregando a vida ao Senhor, ao Salvador. E aí, nós já estamos caminhando aí para o final, Legal. mas eu quero recapitular Sim. as revelações. Sim. O senhor falou que é o seu filho, né? O filho amado de, Sim. Jesus, de Deus, Sim. que é Jesus Cristo. Quer dizer, é o nosso norte ali, o nosso alvo. Isso. Por isso que tem aquele famoso título daquele livro, O que Jesus faria? Isso. Estou aqui diante de uma situação, o que Jesus faria? Jesus iria orar. Inclusive, um pastor que eu tive, que é o pastor Durvani, já falei várias vezes dele aqui, tinha um sermão Sim. Dele, e o título era O que fazer quando não saber o que fazer? Opa. Eu achava maravilhoso ouvir. Ele repetia às vezes no sermão e eu achava maravilhoso ouvir aquilo. E basicamente, vou resumir o sermão: orar. Isso. Buscar em Deus. Então, assim, a revelação: Jesus, Sim. e aí a sua palavra. É o ápice, isso, a sua palavra. E o Espírito Santo é que vai nos ensinar Isso. a palavra e vai nos ensinar todas as coisas. Exato. E dizer se a gente deve ir direita, esquerda, vai reto. Então, para. Pera. Espera aí, calma, olha a ansiedade. Para aí, só fica quieto. Isso. Um resumão é isso. Independente de qualquer circunstância, né? Você crendo, né, e tendo intimidade com Deus, ele vai estar te guiando sempre nos melhores caminhos. Amém. Nós temos, como o senhor já deve ter observado, o nosso Responde na Lata. Meu Deus, vamos. Tá bom?
Eu vou falar aqui uma. Bom, o senhor vai entender aqui. Sim. A questão é que tem que responder. Sim, com uma frase, uma palavra? Pode ser uma frase. Em algum momento eu vou pedir só uma palavra. Beleza. E o senhor vai falando aí. Legal. Tá bom? Então vamos lá pro nosso Responde na Lata. Para começar, é uma palavra. Uma palavra que define a voz de Deus. Espírito Santo. Um versículo que fala sobre ouvir ao Senhor. Ouvir, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o seu coração. O maior erro que os crentes cometem ao tentar ouvir Deus. É ouvir outras vozes. Certo? Um sinal claro de que é Deus quem está falando. Quando a sua palavra confirma e quando não há dúvida, né? E quando não há incerteza. Legal. Um sinal claro de que não é Deus quem está falando. É o contrário aqui. O contrário, quando há confusão, facção, perturbação e você não tem esse sono gostoso. Você tem um sono perturbado. Então Deus não está no negócio. Ixi, ok. Um lugar onde você mais ouve Deus. O pastor Paulo mais ouve Deus. Na verdade, assim, eu ando com Deus, né? Foi Porque a resposta que eu imaginei. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora de andar com ele, né? Constantemente, em tudo, a gente busca a presença do Senhor. Uma pessoa na Bíblia que soube ouvir a voz de Deus. Para mim, eu tenho como base o próprio apóstolo Paulo, né? Para mim, apesar do meu nome, depois fui procurar saber as raízes e quem era e me identifiquei bastante. Bênção. E quando Deus... Agora complete a frase. Quando Deus fala comigo, eu... Ouço. Claro, né? Vai te obedecer. Quem tem juízo. Quem tem juízo obedece, quem tem juízo, é isso daí. E galera, ó, o pastor tá sendo sensacional. Já quero lembrá-los aí, vocês que estão nos assistindo. Se de repente lá no começo você esqueceu, opa, para um pouquinho aí. Lembra agora de deixar o like, porque merece o like esses ensinamentos que o nosso pastor aqui trouxe pra gente. Foi sensacional e tem sido sensacional. Pastor, eu quero que você deixe aí um conselho para quem está buscando ouvir a voz de Deus sobre uma decisão importante. Muito bem, se você está precisando ouvir a voz de Deus e está prestes a tomar uma grande decisão na sua vida. Primeiro, como eu disse no início, ele está com os ouvidos abertos para todas as pessoas, né? Então busque a Ele. Como? É conversar com Ele através de oração. A gente pensa que oração é coisa do outro mundo. Não, é simplesmente conversar com Deus e falar a verdade. Ele gosta muito de ouvir as nossas verdades, né? E você sendo sincero com Ele vai ser, como Ele sempre é, sincero com você. E eu tenho certeza que você vai trilhar por bons caminhos e você será abençoado. Você, sua família e a comunidade que você pertence. E que de tal modo que você vai alcançar corações sábios, que também ouçam essas verdades. Amém. O senhor tem aí as redes sociais, como encontrar lá a igreja, de repente a sua rede social também. E nós tivemos aqui agora, ó, com essa resposta aí, um serviço de gabinete pastoral na mesa do Júnior Saltério Podcast. Olha só. Legal isso. Mas fala aí como encontrar a sua igreja, suas redes também. Tá bom, então minhas redes, basicamente é a rede mesmo da igreja, né, que é IBCK, né, ali no Face, ali no Instagram também, e se você simplesmente clicar lá IBCK já vai abrir, você vai saber de onde nós somos, e nós estamos com as portas abertas, nossos cultos funcionam ali de quarta e domingo às 19h30, tá bom? Estamos ali, com as portas abertas para você e para toda a sua família aí, em nome de Jesus. Ok, cultos às quartas-feiras, às 19h30. Isso, e no domingo 19h30 também. 19h30, e tem a IBD, EBD 9, né? EBD no domingo, 9 horas da manhã. Legal, já tô aqui já, tô
Na rede. Na verdade, já tô seguindo já tem um tempo, né? Legal. Então, para encontrar o Senhor, através ali Através da igreja, da página da igreja. Legal, A gente vai legal. conversando, se tiver alguma dúvida, a gente puder ajudar, estamos à disposição. Beleza. Bom, pastor, acho que. Acho não, eu tenho certeza que edificou muitas pessoas essa conversa, né? Vai edificar aí quem estiver assistindo. Legal. Mais uma vez quero te agradecer pela sua presença, agradecer por essa disposição de estar aqui conosco. Manda um abraço lá para sua família, esposa, os 3 filhos, seu neto. E também um abraço para IBCQ, Igreja Batista Central no Quêmel. Isso. Deus continua abençoando aí grandemente. E, Vitor, você tem alguma pergunta hoje, Vitor? Hoje não, hein? Tá bom, então. Acordou, né? Tranquilo. Tá vendo? O segredo é vir no outro horário. No outro horário é quando o Vitor já tá mais ajeitado, já tomou aquele café e tal. Isso aqui foi só pra gente quebrar o gelo aí. Isso, depois no a gente- primeiro horário o Vitor tá mais tranquilão, tá de boa. É isso aí, Vitor. E aproveitando, agradecendo você também, viu, Vitor, por toda a sua disponibilidade aí. Isso. Um técnico excelente. Vitão, né? obrigado. Um técnico de áudio e vídeo. E se o senhor quiser deixar aí uma consideração final, fique à vontade, pastor. Tá bom. Então é isso. Finalizando, resumindo tudo, busque ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, né? E todas as suas dúvidas serão sanadas se você ficar mais próximo de Deus possível. Um abração. Fiquem com Deus e que Deus abençoe você, sua família, sua igreja e sua comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, galera, ouça a voz do Senhor, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que ouve e as pratica. As palavras do livro desta lei. Josué 1,8 diz: olha, não saia da vossa boca Exato. as palavras do livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Isso. Olha aí como Deus vai falando com você. Medita nela de dia e de noite. E assim fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido em tudo que fizer. Ok? E então, o que eu desejo a você que está nos assistindo é que Deus continue te abençoando e que a graça de Deus, a paz de Deus seja com todos. Amém. Amém.